Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 20. A Velha China. Aqui a ilustração. Parece que a Dona Benta está pensando em dois chineses que estão caminhando segurando alguma coisa diante da grande muralha. Será que é? Vamos descobrir. O Brig entrou no porto de Xangai para abastecer-se de água e outras coisas. Dona Benta resolveu sair com os meninos para uma rápida excursão pela China. Antes, porém, disse: estamos diante de um mundo totalmente novo e incompreensível para nós. A fim de termos uma ideia justa do que é esta China imensa, onde vivem mais de 400 milhões de criaturas, era necessário passarmos a vida inteira aqui. Seu território é enorme. Basta dizer que dar uma volta pelas fronteiras da China equivale a dar uma volta em redor da Terra, ou quase. Sua população é infinita, por assim dizer. Os chineses formam um quinto da população total do globo. Isso na época que o livro foi publicado. Verifique porque esses dados podem estar desatualizados. Então, antes de botar em alguma prova ou trabalho escolar, verifique. Sua civilização é a mais antiga de todas, e talvez a mais profunda. Sua mentalidade é tal que um dos grandes cérebros do Ocidente, o filósofo inglês Bertrand Russell, depois de aprofundar-se em todas as ciências e todas as filosofias, ficou certo de ter se tornado um poço cheio até a beiradinha. Um poço de sabedoria. Mas passou um ano na China e o resultado foi voltar de queixo caído, murcho. O seu poço de sabedoria ficou reduzido a uma cacibinha rasa diante da profundidade do poço de sabedoria chinesa. E ele então disse, quando voltou à Europa: estamos muito enganados aqui no Ocidente, supondo que somos a maior coisa que o mundo produziu. O Ocidente não passa, afinal de contas, de um broto da China. Um grande tronco é lá. A China é, a muitos respeitos, não só a maior nação que ainda existiu, como a de maior cultura e força intelectual. Nenhuma civilização pode comparar-se à chinesa, pela largueza de espírito, pelo realismo, pela boa vontade de encarar as coisas como elas são e não como queremos que sejam. Ora, vovó, duvidou Pedrinho. Esse inglês estava maluco ao falar assim. A China apanha de todos os outros povos. O Japão já a venceu em várias guerras. Os europeus entraram lá e fizeram o que quiseram. Bolas para esse Russell. Dona Benta demorou-se na resposta, como estudando-a. Era difícil fazer uma criança como Pedrinho compreender certas coisas. Por fim disse: se o Elias Turco entrar de faca e revólver em punho lá em casa e me der um tiro, e quebrar o braço de narizinho e arrancar uma perna do Visconde, isso quererá dizer que o Elias Turco, aquele brutamonte, seja superior a nós? Não, está claro. Só a senhora vale por todos os Elias turcos do mundo. No barulho, ele bate na senhora, mas numa discussão, coitado. Pois é assim a China, em face dos povos guerreiros, isto é, dos Elias turcos que a atacam. Vencem-na, roubam-na seus tesouros, como os franceses, ingleses, alemães, americanos e italianos fizeram em 1901, quando invadiram a cidade de Pequim e a saquearam, e como agora fazem os nipônicos. Mas põem esses Elias turcos diante de sábios chineses para uma discussão filosófica. Haviam de ficar com a mesma cara com que ficou Bertrand Russell. Os grandes povos da Europa consideraram-se os primeiros do mundo porque dominam os fracos. Mas, de um ponto de vista mais elevado, o simples fato de ainda serem povos guerreiros, isto é, dos que só conseguem as coisas pela violência, prova que estão muito longe do que constitui a verdadeira civilização. Sócrates, aquele sábio grego sobre o qual
já conversamos, esse sim era um homem civilizado. Mas o senhor Napoleão Bonaparte? Podemos chamar civilizado a um monstro de egoísmo que passou a vida a matar gente? 3 milhões de vidas foi quanto custou à humanidade a passagem de Napoleão sobre a Terra. No entanto, é ele o homem mais admirado no Ocidente. Ora, povos que ainda admiram mais Napoleão do que a Sócrates, será que merecem nome de civilizados? É preciso que você olhe com o maior respeito para a velha China, com o respeito de um bom bisneto diante da bisavó Arcadinha. Não tem conta o que a China fez para a humanidade. As maiores invenções do Ocidente já eram coisas de longa data, inventadas pelos chineses, como a imprensa, a pólvora, a escrita e outras. Além disso, foi de lá que o Ocidente trouxe o papel, a porcelana, a seda, a arte da cerâmica artística e tantas coisas mais. Os provérbios da sabedoria popular do Ocidente fincaram suas raízes na China. Os grandes princípios morais do Ocidente, como conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, ou não façai aos outros o que não quereis que vos façam, de Jesus, vieram da China. Dona Benta calou-se por uns instantes pensativa. Era uma danada de estudiosa aquela velhinha. Entre os seus livros, havia um do filósofo prático que existiu. Havia um do maior filósofo prático que existiu no mundo, chamado Kung-Funtse, cujo nome foi latinizado para Confúcio. Esse Confúcio soube de tal maneira inocular ideias morais no povo chinês que a China realizou o milagre de viver séculos e séculos dentro do seu território, sem fazer guerra aos vizinhos, sem meter-se à nação colonizadora das tais que, com o pretexto de civilizar outros povos, vão roubá-los. Aperfeiçoou sua vida a ponto de não precisar do resto do mundo, e fechou-se em casa. Para evitar a invasão de povos turbulentos, construiu nas fronteiras a célebre muralha, perfeita maravilha do esforço humano. Que é que se faz no mundo que possa ser visto da Lua, por exemplo? Só a grande muralha da China, tudo mais, o canal do Panamá, as pirâmides do Egito, as grandes pontes da América, as represas de Muscle Shoals. Tudo isso ficaria invisível se você estivesse espiando a terra lá de cima. Mas você veria perfeitamente a linha das muralhas chinesas, o tapume que eles ergueram para impedir a entrada dos turbulentos mongóis. Tem 2.400 quilômetros de extensão. Nota, isso é uma lenda urbana. Na verdade, não é possível ver a muralha da China a partir da Lua, nem sequer do espaço. – 2.400 quilômetros? Puxa! Com mais de 6 metros de altura sobre 10 de largura, e apesar de terem construído no tempo em que Roma andava brigando com Aníbal, isto é, 3 séculos antes do nascimento de Cristo, a obra está em grande parte de pé. Tem, pois, mais de 2.000 anos de idade. Que obra de engenharia das feiras no Ocidente conta com elementos para durar, não digo 2, mas apenas 1.000 anos? E essa enormíssima muralha defendeu a China da invasão dos povos? Perguntou Pedrinho. Não, meu filho. Quando os mongóis quiseram invadir a China, eles subornaram os soldados que guardavam as portas e entraram. Ao receber a notícia, o imperador da China ponderou filosoficamente. Em 2 ou 3 séculos, esses invasores estarão assimilados. Esperemos. Foi o que aconteceu. Pedrinho começou a mudar de ideia a respeito da China. Depois que saber como cabiam lá dentro, de que se alimentavam os chineses. Está aí uma das maravilhas da China. Possuem uma agricultura aperfeiçoadíssima, de modo que extraem da terra todos os alimentos de que precisam. Dos rios tiram peixe e também criam peixe como ninguém. Não há país no mundo que produza tanto peixe. Dos imensos rios, dividem-os em 4. Dois imensos rios dividem-na em 3 partes.
rios que nascem naquelas montanhas do centro da Ásia. No teto do mundo, ajuntou o narizinho. Isso que nascem no Pamir e depois de irrigar a China de leste a oeste, vão despejar-se no oceano. Como sempre sucede, esses rios governam grande parte do território. Os rios não valem somente para os peixes que moram neles. Valem também para as populações humanas que lhes vivem lado a lado. O rio das terras marginais a umidade necessária às culturas. Dá-lhes também adubo. Como? Nas cheias de cada ano transbordam, enriquecendo o solo com humus. E além de alimentar as gentes, ainda lhes servem de estrada de rodagem. De rodagem não, vovó, corrigiu o menino. De deslizagem. Realmente, as estradas de água deslizam. Caminhos que caminham por aí como aquelas escadas dos grandes armazéns de Nova York, que sobem insensamente. Os rios da China são povoados. Em certos pontos existem verdadeiras cidades de casinhas flutuantes. Como os chineses são muito numerosos, o meio de morar torna-se variadíssimo. O chinês mora de todos os jeitos, em todos os tipos de habitações, até dentro da terra como status. Há uma zona onde o solo é formado de uma terra especial, muito propícia à abertura de tocas, pois ali vivem eles em tocas. Conta um viajante que à noite nada se vê sobre a terra, um deserto de casas e gente, terreno limpo, mas de dia só se vê gente. É que à noite todos se recolhem em suas tocas, como se fossem tatus. Que curioso! A base da alimentação do chinês é o arroz. Como sem película, indagou a menina. Até nesse ponto, eles são mais sábios do que nós. O chinês não dá preferência ao arroz polido ou desvitaminado. E como se chamam esses grandes rios chineses? Um é o Yangtze-kiang e o outro é Huanghe. Irra, nominhos levados da breca. Yangtze quer dizer rio amarelo. Uma coisa eu notei, vovó, que tudo é amarelo na China. O povo é de raça amarela, o mar da China é o mar amarelo, esse rio é amarelo. Por que isso? É que o Huanghe atravessa uma região em que a terra se compõe de um ocre vivamente amarelo, que se dissolve na água, tornando-a amarela. E as gente ficam amarelas, as roupas, as casas, os animais, tudo. E por fim, até o mar adquire um tom amarelo. Muita gente pensa que o amarelismo das coisas da China tem a ver com a cor dos chineses. Engano, vem desse rio ocre que pinta tudo de amarelo. Você sabia disso também? Eu não sabia. Depois dessas explicações, Dona Benta desceu em terra com os meninos. Que chinesada infinita! Era outro formigueiro ainda mais imenso que o Japão. Mas os meninos logo notaram uma diferença. No Japão, o número de máquinas é enorme. De automóveis, de trens, de todas as engenhocas com que os ingleses e americanos encheram o mundo. Feitas de ferro, movidas pelo vapor, pela eletricidade, pela gasolina. Ali o contrário, nada de máquinas, ou o mínimo possível. Tudo manual. Nas ruas, milhares de carrinhos puxados por homens. Os leves rickshaws de rodas altas. Também quase saíram da cidade para conhecer os campos. Notaram a mesma coisa. Bombas d'água movidas à força de músculos. Embarcações movidas a remo. Moinho descascadeiras de arroz, tudo a unha. E não é por falta de ferro, carvão ou petróleo que os chineses não possuem máquinas. Os depósitos de minério de ferro da China ocupam o segundo lugar no mundo. E quanto ao carvão, há aqui jazidas maiores que as da Inglaterra. Por que então vivem sem máquinas? Ah, meu filho, por uma razão que você não é capaz de imaginar. Qual? Para não incomodar os mortos. Para não fazer barulho. Pedrinho franziu a testa. Não estava entendendo. Dona Benta explicou. Uma das particularidades do povo chinês é o respeito, a veneração excessiva aos antepassados.
Não há povo onde os mortos governem tanto os vivos como aqui. Ora, os mortos estão dormindo, no seu sono eterno, e como as máquinas apitam, roncam, fazem barulho. Será possível? A China não tem as estradas de ferro que podia ter só por causa disso. A primeira estrada de ferro construída há uns 60 anos e que saiu justamente daqui de Xangai, por pouco não causou uma revolução. Um povo ergueu-se em massa quando viu o trem apitar e roncar. Os construtores tiveram de interromper a obra para não perturbar o sossego dos mortos. Mais tarde, nas poucas estradas construídas, o jeito foi dar grandes voltas para rodear de longe os cemitérios. Ora, havendo cemitérios por toda parte, vocês podem calcular que problema terrível para um engenheiro não era fazer um traçado de estrada de ferro na China. Aqui tem mais uma ilustração. A Emília numa casa chinesa. E 2 chineses almoçando. Ou jantando, não sei. Você acha que estão almoçando ou jantando? Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso para ver quem é que responde e qual argumentação utiliza. Um passeio por Xangai revelou apenas alguns aspectos da vida chinesa. Essa cidade está em boa parte habitada por estrangeiros, cujos bairros não se diferem sensivelmente das cidades europeias ou americanas. Por isso, Dona Benta levou os meninos a Pequim, que é chinesa até a ponta do rabicho. E a história de rabicho, vovó, por que usavam? Em certa época, o trono da China foi conquistado por um príncipe tártaro vindo lá dessa Manchúria, que acaba de cair na unha dos japoneses. E como esse príncipe usava a cabeça tapada, só com o rabichinho caído atrás, todo o povo teve de adotar o costume. Pequim é a mais curiosa cidade que se possa ver. Os meninos entusiasmaram-se com tudo. Os costumes do povo, os monumentos maravilhosos, os jardins, os palácios. Pequim era a cidade sagrada dos chineses, disse Dona Benta. Estrangeiro nenhum podia aqui entrar. Mas entraram. Um bando de elias turcos armados até os dentes, hospitais franceses, ingleses, alemães, americanos e italianos reunidos com o pretexto de vingar ofensas aqui, entraram à força em 1901, roubaram os mais ricos tesouros da China. Mas roubaram mesmo, com maior cinismo, em nome do que eles chamam civilização. Roubaram e levaram tudo para a Europa. E ainda obrigaram a pobre bisavó a pagar uma enormíssima indenização. Indenização de quê? De não terem podido roubar tudo com certeza. E por que isso? Porque os chineses, indignados com o que os estrangeiros da Europa andavam fazendo em seu país, promoveram a revolução chamada dos Boxers, para expulsá-los de lá. Tudo veio de um caso muito curioso. Os ingleses e outros civilizados da Europa estavam ganhando rios de dinheiro com a exportação para aqui do ópio, uma droga ainda pior que o álcool para envenenar as populações. O imperador da China achou aquilo demais e tentou proibir a entrada do veneno. A causa de tudo foi essa. Por ter querido defender seu povo contra o envenenamento pelo ópio, a pobre China teve de aguentar os maiores horrores. E além do saque que sofreu em Pequim, foi obrigado a pagar milhões de libras de indenização. Narizinho insistiu em conhecer uma comida que só há na China, os tais ninhos de andorinha. Uma andorinha chamada salagana, que faz um ninho com uma baba destilada pelo bico, gelatinosa. Dona Benta entendeu-a. Entrar no Peiho, um restaurante à moda local, onde os fregueses se sentam em tapetes e comem com pauzinhos. Veio o ninho de salangana. Que lindo, vovó, exclamou a menina. Parece fios de ovos brancos. A ilustração era esta, estavam comendo ninhos de andorinha, aquela iguaria chinesa. Mas não pôde comer. O paladar dos chineses é antípoda do nosso. De modo que o que é gostoso para nós não é para eles e vice-versa. Narizinho lembrou-se de tia Anastácia, que ficara a bordo do Brig em Xangai, e para lhe fazer uma surpresa mandou adicionar numa caixinha o petisco. Quero ver a cara dela, disse.
De Pequim foram a Nanquim, outra cidade enorme, e em seguida chegaram a Cantão e Hong Kong, que é uma cidade ocupada há muitos anos pelos ingleses. Nota, atualmente não é mais ocupada pelos ingleses e voltou a fazer parte da China. Já faz alguns anos. Os europeus, diz Dona Benta, sempre se aproveitaram da inofensividade dos chineses, agindo aqui como em sua casa. Ocupavam cidades como essa, impunham leis especiais para os seus, arrancavam dinheiro, faziam da China a casa da sogra. Daí vem a expressão, negócio da China. Até os portugueses tiraram a sua lasquinha. Aqui perto fica Macau, que ainda está nas mãos dos portugueses. Nota. Não tenho certeza disso. Verifique antes de botar algum trabalho escolar. Mas depois que o Japão se armou e bateu o exército do czar na Sibéria, os europeus ficaram de orelha em pé. E se a China acordar e, adotando a civilização deles, encasquetar de ir fazer na Europa o que a Europa fez nela, e se marchar para lá com um exército de milhões e milhões de homens para ajustar contas? Mas isso é um absurdo, vovó, contraveio o menino. Milhões e milhões de homens, fácil de dizer. E não muito difícil de generalizar, meu filho. Lembre-se que os tártaros da Mongólia já saíram daqui e varreram quase o mundo todo daquele tempo. Lembre-se de Gengis Khan, de Tarmelão. Os meninos estavam com muita curiosidade de conhecer Macau, onde poderiam falar uma língua de que já sentiam saudades. Macau é uma ponta de terra que os portugueses arrendaram da China há muito tempo. Em 1557, imaginem. Os chineses são interessantes. Não gostam de estrangeiros. Jamais gostaram. Depois de arrendar da terra aos portugueses, construíram uma muralha separando essa ponta do resto da China. Como quem diz, vocês ficam com a terra, mas nós não queremos saber de vocês. Que graça, exclamou a menina. O melhor é que os chineses podiam muito bem ter expulsado de lá os portugueses e não fizeram. Apenas exigiram um compromisso de nunca entregarem tais terras a ninguém sem consentimento deles. Macau é uma cidade bastante pitoresca. Há de uns 80 mil habitantes, dos quais apenas 4 mil portugueses. O resto chinesada. Narizinho gostou muito das casas de teto plano, pintadinhas de vermelho, azul e verde. No passeio principal da cidade, a Praia Grande, passaram a tarde conversando com os meninos, filhos de portugueses que por ali brincavam. Um deles reconheceu imediatamente o pessoalzinho de Dona Benta. Tu não és a tal Narizinho, neta da senhora Dona Benta? Perguntou o guri aproximando-se. Sim, sou. Como sabe? Ah, é que aqui temos uma livraria que recebe os livros do Brasil e lá comprei a história das tuas redenções e as caçadas de Pedrinho e a aritméticazinha cada senhora Emília. Sei tudo de cor. Será possível? Exclamou o Narizinho, espantado e contentíssimo. Será possível que até nesse fim de mundo as criancinhas conheçam as nossas reinações? Mais do que possível, menina. E se duvida, poderei levar-te a tal livraria. Verás lá toda a coleção dos teus livros. E assim foi feito. Um portuguesinho levou-os a uma loja da cidade onde havia todos os livros das reinações. E de qual de nós você mais gosta? Perguntou o Narizinho. Gosto de todos. Cada senhorita Emilinha, cada senhor Visconde de Sabugosa, do senhor Marquês de Rabicó. E por falar, por que não trouxeste? Trazer Rabicó à China? Que ideia! Era capaz de comer todos os ninhos de aves existentes por aqui. É guloso demais aquele freguês. Dona Benta implicou-se com o portuguesinho por causa do tu. Depois que se separaram, ela disse à menina. Viu que pedantismo? Tu para lá, tu para cá, e todo jeito de diminutivos. A senhora Emelinha, as reinaçõezinhas, gente que fala tu não me entra. E cá sou eu ali no você. Dona Benta indagou do lugar em que morou o poeta Luís de Camões quando esteve exilado em Macau, por causa de uns namoros lá em Lisboa. Contaram-lhe que era ao norte da cidade, num sítio deserto, onde há uma gruta.
Lá ficava o poeta chorando as mágoas, escrevendo os versos imortais de Os Lusíadas. Foram visitar a gruta. Veja, meu filho, o que é o mundo, disse Dona Benta. Estamos exatamente no continho da Ásia, onde já esteve há séculos velho Camões, que naquele tempo era mocinho e namorador. Aqui, escreveu ele muito dos seus versos. Ficou uns instantes pensativa, depois, tudo morre, tudo passa, tudo desaparece levado pelo rio do tempo, menos a obra de arte. Como Camões produziu uma verdadeira obra de arte e não morreu. Está sempre vivo na memória dos homens, sempre lido, sempre recordado. Emília disse: Pois eu também hei de fazer companhia ao senhor Camões. Vou escrever as minhas memórias. O diabo é não termos lá no sítio nenhuma gruta como esta. De Macau, voltaram para Xangai. Ao receber o ninho de salangana que a menina lhe trouxera, Tia Anastácia arregalou os olhos. Ninho? Ninho mesmo de verdade? E provou o petisco fazendo careta. Este mundo, pois aqui também aconteceu uma boa. O Visconde me trouxe, sabem o quê? Brotos de bambu. Dizem que é o palmito daqui. E eu experimentei. Fiz um guisado. Pois não é que é gostosinho? Este mundo, sinhá, esse mundo. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga um novo inscrito para o canal. Já sabe. 250 inscritos e eu lanço quadro novo, ok? E traga sugestões para o novo quadro. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com um capítulo Malásia e melhor possível.